Quanto tempo será que nós levamos para construir uma convicção dentro de nós? Quanto tempo nós precisamos para maturar os sentimentos, para que depois eles se transformem em aprendizado? Sim, porque o sentimento, com o tempo, ele vai passando como se ele estivesse sendo quarado, lá em Minas, né? A gente chama de quarar a roupa. Tirar o amarelo. Desencardir. Para que depois ele possa ser incorporado à vida, porque o encardido não faz bem. Não, nem é bonito. E quanto tempo leva para nascer uma convicção? Eu fiquei vendo você cantando e sempre achei um mistério a sua voz. Já lhe disse isso, já lhe escrevi sobre isso numa introdução que eu fiz de um livro seu, que foi justamente quando você falava do exercício da voz. Para se cantar com tanta suavidade, precisou viver com tanta braveza. Ziza, é interessante porque a disciplina que se pede para ter uma boa voz, ela se exerce também na disciplina para se ter uma vida espiritual, uma vida emocional, nossa, eu acho afetiva. Quantas vezes eu já cheguei à conclusão mais uma vez e de novo, que é a mesma coisa praticamente. A paciência para lidar com a gente mesmo, para aprender algo, eu acho, o caminho do estudo. E ainda mais quando ele é musical, que envolve afeto, que envolve emoção à flor da pele, envolve o domínio de si, para dizer exatamente aquilo que se quer dizer. Nossa, é uma escola de vida, escola de paciência, escola de tolerância comigo mesma. Acho que a cor da voz é realmente a cor da alma, o jeito que está a alma exato naquele momento, no jeito de cantar. Pelo menos eu sempre enfrentei assim, encarei assim. Quanto você precisou duvidar para estar aqui? A música fala disso, né? Muito. Muitas vezes eu duvidei de que essa era mesmo a minha vocação. Eu já abdiquei dessa habilidade por duvidar da minha vocação, duvidar do meu lugar no mundo, mas principalmente duvidar do lugar onde eu sou realmente integrada. Cada coisa está no seu lugar quando eu canto. Não tem coisa melhor no mundo que sentir. Acho que é dar aula e cantar. Né? É um lugar onde eu sinto assim, meu Deus, se eu morresse daqui 5 minutos, eu estou exatamente no lugar onde eu devia estar, fazendo o que eu devia fazer, vivendo o que eu devia viver, do lado de quem eu devia estar. É uma sensação muito boa, de ajuste, de segurança, é aquela história que quando a gente realmente encontra esse lugar, a gente está disposto mesmo a perder, a sofrer. É aquela história de que quando você corre porque quer, você não cansa, né? Você não cansa porque você quer correr. E quando você realmente quer algo da sua vida, você não mede o tamanho do sofrimento que você precisa passar por aquilo. Então eu acho que é isso. Quantas vezes eu já duvidei desse lugar e hoje eu acho que eu pago um preço alto para não me perder dele, porque eu encontrei. E ele é interno, ele não é fora de mim, ele não é num lugar glamouroso, não é cantando para 1 milhão de pessoas, ou milhões como a gente já cantou. Não é andar pelo mundo afora, adoro andar pelo mundo afora para cantar, graças a Deus. Mas é incrível, a gente sabe quando a gente está fora da gente, desajustado da gente mesmo, quando a gente faz muito bem algo ao ponto de enganar alguém. A gente engana bem, né? Sim, só que a gente sabe, a gente é a nossa única testemunha diante de Deus. E esse é um lugar delicioso, eu digo com propriedade hoje, e a minha propriedade é o tamanho de sofrimento que eu tive que viver e aprender e apanhar para entender que esse é o meu lugar no mundo. Esse é o meu lugar no mundo. A pior descrença que nós podemos experimentar é a que nós fazemos interiormente. Quando você percebe que o que você diz ao outro não é uma verdade para você, e o que você ensina você ainda não aprendeu. Que é uma farsa, né? Uma farsa. E ela cansa. Demais. A farsa é pesada. Eu acho que nada pode nos matar mais do que isso. Quando você percebe que todo o empenho da sua vida está justamente no não lugar, no não ser. Falta o conforto justamente de você perceber que a sua atuação está sendo você mesmo. É confortável ser a gente mesmo. Nossa, eu me lembro que não tem muito tempo que isso me ocorreu, quando eu percebi que eu podia ser para o maior número de pessoas aquilo que eu era na minha particularidade. Como isso foi libertador, porque durante muito tempo eu acabei tendo muito receio de mostrar-me
ou de ser como eu sou para os meus amigos, esses que estão aqui, que me conhecem na minha intimidade. Na vida pública é difícil. A vida pública sempre essa tem régua, né? Sim, justamente, essa régua é muito difícil você encontrar a medida dela. Até que ponto eu estou preparado para ser verdadeiro e me preparar, eu tenho que estar preparado para ser verdadeiro e depois um outro preparo para dar conta de sustentar a minha verdade. Talvez a gente tenha sido educado de que ser sincero é ter que dizer tudo. Não, ser sincero é ter o direito à discrição e escolher exatamente o que deve ser dito em cada circunstância. E eu tenho direito ao segredo, eu tenho direito à privacidade, eu tenho direito de que quando alguém me pergunta, eu tenho direito de dizer, não estou querendo te contar. Não é uma pergunta que você nem deveria ter me feito, né? Às vezes o desconforto desse lugar você deixa a pessoa perceber, se ela perceber, mas... Sinceridade faz uma cara para ela, né? Ela já vê. Mas sinceridade é um lugar de descanso, não é um lugar de esforço. É, verdade. O esforço é a gente manter aquilo que a gente não é, uma força super... Sinceridade é descanso, é verdade. Só que a gente entende que sinceridade é ter que dizer tudo. Porque é despretensioso, é muito despretensioso você não precisar criar um aparato para o outro lhe perceber. Santo Agostinho dizia isso de maneira muito simples e ao mesmo tempo sofisticada, que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Então, é maravilhoso. É lindo isso. Eu adoro. Quando eu vivo a experiência de uma devolução. Então tá bom, se Deus hoje me pede esse programa, é porque de alguma forma Ele já me deu. Já está em você. Já está em mim. Se Ele me pede essa música, é porque ela já está colocada em mim. Então tudo que eu vou vivendo é uma experiência de devolução. E na experiência de devolução, ou eu experimento a gratuidade, ou eu vou me sentir sempre no prejuízo de estar dando algo o tempo todo. Que é aquela coisa da reclamação sempre. Sempre quem reclama demais faz muita conta, né? E a sinceridade, essa satisfação de ser quem a gente é, que eu acredito ser um fruto do Evangelho, e nós falávamos justamente do quanto que o conteúdo cristão facilita a dinâmica da vida humana. Não no sentido de torná-la... não. Quando eu digo facilitar, é possibilitar. Não é tornar mais fácil, é tornar possível. Todos os elementos que eu encontro em Jesus são altamente benéficos a mim. Todos. As instruções de Jesus são benéficas. Porque o amor que nos ama de respeito é o mais próprio, né? Justamente, o amor que nos ama é o amor que nos ensina a nos amar. Jesus e as perguntas fantásticas, né? Eu gosto muito de pensar que Ele sempre me pergunta aquilo que eu ainda não vi, que eu ainda não sei, que eu ainda não consegui, mas que Ele já viu conseguido, que Ele já viu pronto, que Ele já viu conquistado. É um lugar que me constrange, é uma pergunta que me faz dizer exatamente isso que a canção diz, que Ele me faz capaz quando eu não posso mais. Ele me faz voar quando eu não consigo andar. A construção dessa força na fragilidade é sempre tão contraditória, Ziza. Eu não sei, não sei te explicar onde foi, em qual momento que Deus me fez forte. Mas eu sei exatamente que sem assumir minhas fragilidades e aonde eu sei que eu sou limitada, eu não sei ser forte direito, porque vai ser talvez uma força falsa, né? Mas uma coisa que eu aprendi e eu acho que tem sido talvez o melhor remédio que eu tenha tomado na vida. Quem tem posto a mão no arado, não olha para trás. E eu entendi que eu não tenho que ficar olhando para trás. Eu tenho que reconhecer a minha história, eu tenho que escrever a minha biografia com dignidade. Eu tenho que assumir quando eu vou me lembrar rindo de mim mesma, das besteiras que eu já fiz. Eu não tenho o costume de ficar lamentando um erro que eu cometi ou alguma coisa que não deu certo. Mas eu entendo tanto que é para frente a direção. Eu levo a sério mesmo isso do Evangelho. E às vezes eu até esqueço de coisas que eu deveria me lembrar para me proteger mais, ou de coisas, ou situações, ou pessoas que já me fizeram mal. Mas eu prefiro andar para frente, eu prefiro ser movida à esperança e prefiro ouvir de verdade esse movimento micro, às vezes, da minha alma, dizendo que às vezes eu não devo passar o tempo de um credo do lado de algumas pessoas. Mas não significa que eu não devo amá-las. Amar é uma obrigação, gostar é uma opção. Então amar é dar a vida por alguém, mas não conviver e nem não é com todo mundo que eu, né? Isso, eu não sou obrigada
a ter simpatia ou gostar, ser queridinho, sabe Falciane, sabe, né? Não, eu não sou obrigada a isso não. Agora, o amor é um mandamento, porque ele é uma opção que me deixa livre. Que o amor é o respeito. Essa dimensão que nos é obrigatória por um mandamento, é o respeito pelo outro. E às vezes o respeito é deixar o outro ir. Justamente. Porque às vezes a gente vive... Ser quem ele é diferente de mim, eu não vou interromper isso, apenas não participo. Ou ele quando faz se ele escolhas quiser que sair não da são minha as vida, minhas. eu preciso dizer, vai com Deus. Se voltar... Como dizia Roberto Miranda. Como é que é? Vá com Deus. Vá. O amor já está. Vá com Deus. Mas e não é? Por que a gente tem que segurar alguém? A gente não precisa mendigar amor, a gente merece amor. E quando o lugar do merecimento é livre. E aliás, quando você percebe que há uma mendicância, você pega implicância. Vai virar uma rima. Eu tenho. Quando você percebe que ali existe uma mendicância, naturalmente brota uma implicância. Porque é um observar de uma situação que não é favorável ao outro. E quando você percebe que você também causa isso, é muito desagradável, né? Porque é aquilo que a gente brincava hoje, né? Da relação com o ídolo. Às vezes o outro olha para aquele que admira e ele quer ser ele. E ele admira até o momento em que ele corresponde. Real, né? Isso gera uma mendicância muito desagradável. Não é amor isso. Acho que esse é um termômetro super legal da gente ter, da gente observar quando a gente está pedindo demais, mesmo sem perceber, mesmo sem verbalizar, mesmo sem ser tão explícito. Porque às vezes só está do lado de alguém, você está pedindo. Você está pedindo. E a pessoa dá passos, você nem percebe que ela deu passos, né? Para sair de perto. E eu acho que isso... Ter a mão no arado é assumir minha própria vida, andar. E muitas vezes a gente tem medo da solidão, medo de sentir o nosso próprio caminho, mas esse caminho aqui é meu, é só meu. Eu não tenho ninguém para carregar aqui para mim, não tem ninguém para decidir aqui para mim, não tem ninguém para escolher no meu lugar. Não acredito que eu vou ter que fazer isso sozinha, vou ter que viver sozinha. E quando a gente entende que esse é um lugar livre e que ele pode ser leve, e que ele pode ser todo entregue a Deus, você entende o que é andar sem olhar para trás com amargura. É isso mesmo. Senão a gente fica com aquele dedo, assim, sempre nos acusando, sempre lamentando o que aconteceu, e você não solta muita gente. E a vida vai realmente ficando pesada. E o peso da vida não é a gente mesmo. São, acho que muitas pessoas que a gente carrega no lugar da gente mesmo. E ama o teu próximo como a ti mesmo, mas não ao invés de ti mesmo. E acho que esse foi o jeito que eu entendi de transformar o sofrimento em voz leve, transformar as dores de casa, ou os erros da família, ou as dificuldades de saúde, de tantas, eu não sei nem dizer quais, transformar em música, transformar em beleza, transformar em leveza, porque eu disse a Deus que eu não queria abrir mão da minha feminilidade, que eu queria ser mulher de verdade, que eu não queria ser uma cristã fake, que eu não queria que a mesma pessoa que entra na minha casa e senta no sofá e come uma bacia de pipoca assistindo Netflix, é a mesma que está aqui do lado do meu amigo, do lado de tanta gente querida. Eu não tenho outra pessoa para carregar, a não ser eu mesma. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, por que Moisés fez tanto obedecendo a Deus e não recebeu a terra prometida?
Foi falta de misericórdia de Deus? Não. Porque talvez seja o destino de todo profeta mesmo, né? Morrer sem ver a consequência da missão, né? Nem sempre a gente vai ver o que a gente plantou. Nem sempre a gente tem a oportunidade. Às vezes Deus nos dá até uma colher de chá, né? Como se diz lá em Minas, né? A gente vê um ou outro resultado daquilo que a gente faz, e é bonito. A gente se sente até motivado. Mas no contexto dos grandes profetas, eles não viam quase nada. Moisés recebeu aquela missão de libertar o povo do Egito, e ele passou por todo aquele processo de fazer o povo permanecer na esperança, mas não chegou lá. O povo chegou, mas Moisés não. Com isso Deus nos mostra muita coisa interessante, né? Porque na verdade o papel do profeta é manter a chama da esperança. Gente, é muito interessante quando você percebe que a pessoa vai perdendo a esperança. É muito interessante a gente ver as consequências desastrosas que a falta de esperança tem na vida da pessoa. Ali no contexto de Moisés, ele precisa fazer o povo andar, ele precisa fazer o povo chegar. E é a sua palavra, é o seu testemunho, é ele estando à frente o tempo todo. E você tem ali, se você pega a Sagrada Escritura, você vai ver tudo o que isso significou na vida de Moisés, todas as dificuldades que ele enfrentou. Quando o povo começou a construir as suas idolatrias e ele precisou reorientar o povo na fé, quando ele exerceu o seu papel sacerdotal no meio do povo, né? E em cada tempo daquele processo de passagem, ele precisava ser para o povo que o povo precisava que ele fosse. Ele exercia o papel de ser essa presença que não deixava morrer a esperança. Hoje eu fico vendo, depois de milhões e milhões de anos, né, em que nós estamos vivendo esta mesma travessia, porque a Terra Prometida, ela é uma metáfora muito bonita de tudo aquilo que a gente espera na vida. Para o povo de Israel, essa Terra Prometida era uma localização geográfica, porque eles não tinham lugar. Um povo que não tem lugar é um povo que não tem identidade. É como se o inimigo, alguém viesse e tomasse a sua cidade e ela deixasse de ser sua. Você fosse expulso da sua casa, expulso da sua terra e levado para ser escravo num outro lugar, numa outra cidade. Foi justamente isso que aconteceu com o povo. O povo precisava da terra. A terra é que daria a identidade a esse povo. Tudo bem, é uma geografia, é um lugar a ser chegado. Mas o interessante é a gente pensar que a Terra Prometida se desdobra e depois ela deixa de ser apenas uma localização geográfica. Buscar a Terra Prometida, hoje para nós, é buscar o lugar que Deus preparou para que eu seja. Digamos que eu estou em processo de êxodos, de travessias, para chegar a ser o Fábio que eu posso ser. Corro o risco de morrer sem ter sido. Então Moisés não chegou a pisar a Terra Prometida, mas você pode ter certeza que no sonho e na esperança, Moisés foi o primeiro a pisar naquela terra. Isso é o bonito. Não precisa da materialidade, não precisa do chão. Moisés já conhecia a Terra Prometida e foi por isso que ele se pôs a caminho, mas morreu antes de ver o lugar. Mas ele já tinha visto tanto nos seus sonhos, nas suas esperanças, que pisar no lugar já não era tão necessário mais. Porque na verdade, o processo de Deus em nós nem é tanto chegar, mas é como a gente chega. É igual quando a gente vai ver um filme, um romance, não é? Todo mundo já sabe como termina, não é? O mocinho sempre vai ficar com a mocinha e termina assim, bonito, todo mundo chorando no final. Porque o importante não é o que acontece, é como acontece. O mais importante não é chegar, mas é como eu chego. E cada vez mais eu descubro isso. Às vezes eu tenho num primeiro momento, eu tenho a ilusão de que o mais bonito é chegar no lugar para onde eu estou viajando. Mas se de repente eu começo a abrir os olhos, eu vou perceber que a viagem, ela é tão encantadora, ou às vezes até mais encantadora do que chegar. Se tivesse um jeito de chegar sem ter que ir, não é? Quando eu estou cansado demais e eu tenho que viajar muitas vezes eu falo, meu Deus, se tivesse um jeito de chegar sem eu ter que ir. Mas muitas vezes o ter que ir é melhor do que eu chegar. E na promessa da Terra Prometida,
O bonito de tudo não é chegar até a terra prometida, mas é o que Deus vai fazendo dentro do nosso coração à medida em que a gente sonha com a terra prometida. O desejo sobrevive da ausência, porque na hora que você tem aquilo que você desejou, cessou, não é assim? É igual a roupa que é bonita na vitrine, mas na hora que você veste ela não é tão bonita assim como estava na vitrine, é porque já é sua. E é engraçado porque a experiência de Deus na nossa vida, ela funciona assim. Eu me lembro que uma vez eu escrevi um texto contando de um carrinho que eu tinha vontade de ter. O Pegasus, né? Um carrinho lindo que ficava na vitrine e que eu sempre tinha vontade de ter aquele carrinho para mim, só que eu era pobre. E o Pegasus era um carrinho caro demais para um filho de pedreiro. Então eu ficava na vitrine sonhando, imaginando como seria o ronco daquele carro, ele era de controle remoto, como seria brincar com aquele carro. E eu nunca tive. Mas o que eu compreendo desse desejo de criança? Eu ficava na vitrine e era justamente por não conseguir ter aquele carrinho que eu o achava tão encantador. E ainda no texto que eu escrevi lá do meu primeiro livro, Tempos, Saudades e Esquecimentos, aí eu dizia que olhar um carrinho na vitrine para uma criança é como uma experiência religiosa. Porque eu olho o carrinho e eu não tenho possibilidade de tê-lo. E Deus, nós o amamos assim, sem poder possuí-lo. O dia que a gente tiver a pretensão de possuir a Deus, Ele deixa de exercer o seu poder sobre nós. Porque o seu fascínio consiste justamente em nunca se deixar aprisionar por nós. Deus é imanência, mas Ele é também transcendência. Eu olho para Ele e o admiro, como São Paulo diz. A gente vê agora como que em partes, mas a gente só vai ver essa totalidade na eternidade. E a esperança da terra prometida está totalmente, tudo isso que nós estamos falando, está diretamente ligado à terra prometida, de nós nos colocamos a caminho para chegar a um lugar que a gente não chega nunca. Por quê? Este lugar não é para ser chegado. Este lugar é para motivar a vida. E ele muda de figura. Essa terra prometida vai ganhando novas faces. Ninguém fica procurando a mesma terra prometida a vida inteira. O sonho de Deus na nossa vida, Ele modifica, Ele vai ganhando novas faces. E é bonito que seja assim, porque é por isso que a gente não para. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Quando você rega, quando você aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade, que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. É igual a pessoa que está apaixonada, né? Ela não consegue ver a realidade.
uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. A gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... É uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas, mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher encontre esse equilíbrio. Esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só, ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível. A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito,
Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo, eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado, a não ser a satisfação. Apesar de tantas dificuldades, a gente poder sorrir e dizer, a vida está valendo a pena. Porque a minha cabeça está me ajudando a fazer valer a pena.